É, Boa tarde. Nós vamos falar sobre metodologia construtiva. Universidade Estadual do Maranhão, metodologia do ensino da matemática. É lecionada pelo professor Valmir Gleison Moreira da Carvalho. A apresentação vai ser apresentada por mim, Ana Raquel Soares Nunes e Maria Genilde da Silva Raposo. Nós iremos abordar nesse trabalho o que é construtivismo, quais são os princípios do construtivismo e quais são as principais vantagens da metodologia construtiva. O que é construtivismo? De forma objetiva, o construtivismo diz respeito à metodologia de ensino baseada na obra do psicólogo suíço Jean. Esse psicólogo, ele falava que o conhecimento é adquirido através da interação do indivíduo com o ambiente em que vive. O construtivismo, por método de ensino, entende que o aluno deve ter centralidade no processo de aprendizagem, ou seja, ele deve ser estimulado a conquistar a sua independência, resolver problemas, elaborar hipóteses e levantar questões. Os alunos são impulsionados a interagir uns com os outros e são incentivados a terem as suas próprias experiências. O construtivismo já é uma das principais propostas pedagógicas da educação básica. A minha colega vai dar continuidade. Quais são os princípios do construtivismo? Uma instituição de ensino construtivista tem as ideias difundidas pelo construtivismo em sua base teórica e, conforme enfatizado e defendido pelo seu principal expoente, Jean, o processo educativo é um acontecimento que se dá a partir de etapas distintas, né? Assim, no caso, a partir dos estímulos, né, promovidos pelos educadores, o aprendizado ele encontra um terreno fértil para ser construído pelo aluno. A partir dessa abordagem, né, o estudante ele possui um papel ativo que na produção de conhecimentos, né, que acontece a partir dele. E por isso, né, exige a maior participação dele nesse processo, né? Continuando. Ao observar o modelo tradicional de ensino, identificamos uma metodologia na qual a relação entre o educador e o aluno é vertical. O professor é a figura que detém todo o conhecimento e o estudante tem o papel de assimilar o que é transmitido por ele sem questionamentos, né? Assim, de forma, né, contrária, o construtivismo ele promove, né, uma relação menos determinista, né, entre o professor e o aluno, porque assim o educador ele ocupa assim um papel de mediador no aprendizado e a criança ele deve formular assim, questões e se expressar ao longo desse processo. Agora, entre os mais importantes princípios da metodologia construtivista, né, estão entender o aluno como centro de processo de aprendizagem. Diferente das metodologias tradicionais, o ensino é percebido e realizado como um processo dinâmico. Durante o processo de aprendizagem, os níveis de desenvolvimento, conhecimento e amadurecimento de cada estudante devem ser considerados. O papel do professor vai muito além do mero transmissor de informações. Ele cumpre o papel de facilitador e orienta o processo de aprendizagem. Na metodologia de ensino construtivista, a experiência de vida e os conhecimentos anteriormente adquiridos pelo aluno são de fundamental importância.
O conhecimento não é entendido como uma versão exata da realidade, e sim como uma reconstrução do aluno. E por último, o educador coloca o aluno diante de situações que o direciona para a busca por soluções e desta forma para a construção do seu próprio conhecimento. Agora eu vou dar continuidade falando quais são os princípios das vantagens do método construtivo. As instituições de ensino construtivas são a cada dia mais conhecidas pelo seu significativo, poder de construção sobre o processo educativo de crianças e adolescentes. A gente pode citar como as principais a relação entre o aluno e o professor, um ambiente escolar capaz de estimular o desenvolvimento, a avaliação contínua sobre como o conhecimento é construído e o estímulo à participação ativa e o desenvolvimento do senso crítico. Eu vou falar um pouco sobre a relação entre o aluno e o educador. A gente sabe que, conforme dissemos anteriormente, o método construtivo ele tem de ensino a que o professor seja só um mediador e ele motive o aluno a buscar soluções, entre outras coisas. O educador precisa buscar e criar situações capazes de estimular a construção do aprendizado por parte do aluno, já que o construtivismo entende que cada indivíduo possui o seu próprio processo de aquisição de conhecimento. Como a gente pode dizer, é preciso que ele proponha vários meios para que determinados conteúdos possam ser aprendidos. Agora eu vou falar sobre o ambiente escolar capaz de estimular o desenvolvimento. Nessa metodologia de ensino construtivista, ela demanda um ambiente educacional capaz de estimular o desenvolvimento intelectual, o social, o criativo das crianças e adolescentes. O construtivismo entende que a interação com o meio é fundamental para o processo de aprendizagem. Por isso, nesta linha educacional, o ambiente é um elemento que contribui para a percepção das formas e para a cognição dos alunos. Ou seja, é importante ressaltar que a metodologia construtiva existe uma maior interação com diferentes ambientes, inclusive com outras turmas ou grupos sociais. A Maria vai dar continuidade nos outros dois. A avaliação contínua sobre o conhecimento é construído, né? Apesar de encontrarmos instituições de ensino construtivistas que aplicam provas a fim de se aproximarem do modelo de ensino tradicional que predomina no sistema educacional brasileiro, prioritariamente as avaliações não acontecem por meio deste tipo de teste. Assim, ou seja, as avaliações elas consideram e analisam assim, como o conhecimento do aluno vem construído de forma assim, contínua na sala de aula, né, ou a partir de outras atividades propostas pelo professor. Essas formas, né, de avaliação fazem parte das características, né, inovadoras desse método construtivista, né? Tendo em vista que os educadores acompanham a aprendizagem dos alunos continuamente, a aplicação de testes não é necessária, como acontece em outros métodos de ensino tradicionais. Agora, o estímulo à participação ativa e o desenvolvimento do senso crítico. A metodologia construtivista entende que a principal função da sala de aula é estimular o aprendizado dos estudantes e incentivar a participação ativa dos mesmos, seja por meio de intervenções ou exposição de sua respectiva opinião.
sobre determinado tema, né? Assim, um dos principais objetivos dessa metodologia construtivista, né, é assim, impulsionar o desenvolvimento do senso crítico, né, buscar por respostas e autonomia, né, do aluno. É assim, né, dessa forma, a aprendizagem deixa de ocorrer apenas nos limites do ambiente escolar, né, e passa a ocupar, assim, todo o espaço, né, todos os lugares, e mantém assim presente ao longo de toda a vida do aluno. Ou seja, com esse construtivismo, desse modo, as instituições de ensino construtivista têm um papel de inserir o aluno no contexto social e os seus conteúdos trabalhados partem de conhecimentos e valores já trazidos com o estudante a partir de suas vivências anteriores. Além disso, os métodos ensinam por meio de experiências e pesquisas que facilitam o processo de aprendizagem em grupo e estimulam o desenvolvimento do senso crítico. Deste modo, o educador é um mediador que facilita o processo autônomo do indivíduo, onde a aprendizagem é baseada na motivação e não ser além em formalidades. Nosso trabalho termina por aqui. Agradeço a todos e uma boa tarde. Muito obrigada, professor.